noite para todos. Semana passada a gente já teve os nossos primeiros encontros, né? Mas de toda forma eu vou me apresentar novamente. Sou o César, vou ser o professor que vai conduzir vocês no decorrer desses 3 meses no curso de assistente de controle de qualidade, tá bom? Na semana passada nós tivemos alguns encontros e conversamos bastante sobre empreendedorismo, né? A parte do empreendedorismo a gente chegou à conclusão de que existe o empreendedor com fins lucrativos, ou seja, aquele que precisa do lucro, né? Ou seja, ele vai fazer o empreendimento com a finalidade de sobreviver automaticamente de ganhar dinheiro com esse empreendimento. Chegamos à conclusão também da existência do empreendedor que é o social, é aquele que faz empreendimentos voltados para o bem-estar da sociedade como um todo, projetos sociais, etc., né? E discutimos também muito sobre as características e qualidades do empreendedor. Chegamos à conclusão de que o empreendedor ele é uma pessoa de muita coragem, de muita fibra, de muita persistência. Então, a gente debateu isso na semana passada, né? E também fizemos uma boa conversa, uma boa aula na quinta-feira, onde a gente indicou um pouquinho sobre postura profissional. E nessa parte sobre postura profissional, a gente chegou à conclusão de que existem alguns pontos que o profissional deve ter muito capricho, né? Assiduidade, questão do companheirismo, entre outros pontos. O resumo dessas 2 aulas a gente colocou tanto no Google Classroom, no Google Sala de Aula, como também eu fiz o envio aí para todos no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, quem não teve acesso, se aproprie dessas informações, mesmo porque essas informações são extremamente importantes aí para a sequência do nosso curso, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com alguns pontinhos, em especial a parte que a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento ao cliente, tá? Então, qual que é a minha ideia? Eu vou gravar 2 vídeos, 2 aulas, né? E essas aulas serão postadas aí tanto no Google Classroom quanto no Google, quanto no WhatsApp também, tá? A gente vai jogar essa gravação aí e na sequência vocês assistem essa aula e vão acompanhando também com a leitura do material que está à disposição. Mais uma vez eu friso que o material, a apostila, não precisem de se preocupar em fazer a impressão dela ainda não, tá bom? Por quê? O Pronatec ele vai disponibilizar essa apostila, né? É esse material aqui que eu já consegui para poder me preparar, para estudar, para apresentar para vocês, mas de toda forma, eu já joguei essa apostila no WhatsApp e também no Google Sala de Aula. Então, quem quiser, e na realidade vai precisar de fazer a leitura dela para acompanhar as nossas aulas, assim o faça, tá bom? Mas, como eu disse, repito, não precisem de se preocupar em correr para fazer a impressão, porque o Pronatec ele vai, a coordenação do Pronatec, vai disponibilizar aí para nós a impressão desse material, tá bom? Então, isso tudo está em fase de ajuste, está em fase de resolução, e assim que tiver resolvido, a gente coloca tudo na mãozinha de todo mundo, combinado? Vou relembrar uma coisa aqui, essa semana inteira vai ser semana de aula remota. Como é semana inteira de aula remoto, nós vamos estar trabalhando dessa forma aqui. Eu vou gravar as aulas, vou colocar, e no horário, a partir de 18h30, eu abrirei o WhatsApp e estarei à disposição para esclarecer dúvidas também. Ou então, se alguém quiser me chamar e quiser que a gente faça uma chamada de vídeo, a gente faz uma chamada também aqui através do Google Meet, combinado? E aí, na semana que vem, a gente volta a ter os encontros presenciais lá na escola. Lembrando que, como nós temos 40 cursistas, 40 inscritos, a gente vai dividir em 2 turmas. Bolha 1 e bolha 2, conforme nós jogamos no grupo de WhatsApp na semana passada. A bolha 1 irá à escola na segunda e na quarta-feira,
e a bolha 2 na terça e quinta-feira. Lembrando também que todas as sextas-feiras a gente só fica no trabalho assíncrono, ou seja, nós estaremos no trabalho apenas remoto, tá? Eu entrarei, abrirei o grupo de WhatsApp, o Classroom está sempre aberto, e aí, à medida que for surgindo dúvidas, vocês vão me acionando e eu vou passando as atividades e a gente vai colocando as coisas em dia nessas sextas-feiras, combinado? Nesse momento agora, a gente vai fazer o início do nosso estudo com relação ao atendimento ao cliente, tá? Essa parte de atendimento ao cliente, vocês vão encontrar na apostila, a partir da página, só um instantinho, está a partir da página, página 12, tá? Então, a partir da página 12, página 13, página 14, página 15, a gente vai ter atendimento ao cliente e automaticamente o que vem a ser ética profissional. Então, são os dois temas que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou tentar, nesse vídeo aqui, trabalhar o atendimento ao cliente e para que o vídeo não fique muito pesado, eu farei um segundo vídeo onde a gente vai trabalhar a questão da ética profissional. Combinados? Bom, eu vou abrir aqui uma apresentação, ela não está no PowerPoint, ela está no Word, mas é uma apresentação que vai nos dar um norte aí para que vocês possam acompanhar. É um resumo da aula de hoje, tá bom? E esse resuminho eu vou depois jogá-lo tanto no Classroom quanto no Google Sala de Aula, perdão, no Google Sala de Aula e também no WhatsApp. Lembrando que nós estamos na nossa quarta aula hoje, ok? Hoje é a aula 4 do dia 20/9, aula totalmente remota. E nossa unidade, ainda estamos aqui na unidade 1, Formação para a Vida, uma construção permanente, ou seja, esse capítulo aqui da nossa apostila, esse módulo, a gente está tratando bastante sobre a questão mais voltada para a formação, né, humana e profissional. E uma coisa acaba estando diretamente ligada à outra, tá bom? E o módulo que nós estamos trabalhando é o módulo 2, que diz compreender as relações humanas no profundo respeito aos valores éticos, morais, tanto individuais quanto coletivos, tá? E na semana passada, como eu disse, a gente pegou bastante na questão do conceito do que vem a ser empreendedor, empreendedorismo, as características do empreendedor, e pegamos também bastante sobre postura profissional e aqueles valores específicos que o trabalhador, né, o servidor, o funcionário, o colaborador, ele precisa de ter, tá bom? E hoje a gente vai tratar especificamente de algo muito importante dentro de todas as empresas, seja empresa pequena, seja empresa grande, seja empresa média, seja uma empresa individual, que é o cliente. Ou seja, pessoal, o cliente, ele é o pilar principal do negócio. Ou seja, é aquilo que a gente brincou na semana passada. Um professor, ele tem que gostar dos seus alunos e das dúvidas dos estudantes, não é verdade? Afinal de contas, imaginem só, o professor que não gosta da dúvida e da dificuldade dos seus estudantes, ele não gosta do seu próprio trabalho, né? É como aquele exemplo que a gente utilizou. É como se fosse um mecânico que não gosta que o carro dê defeito. Ou seja, o carro chegou no mecânico, o mecânico vira e fala assim, vixe Maria, já vem esse cara com o carro estragado novamente. Ah, não aguento mais isso. E a mesma coisa é aquela empresa que não tem satisfação em atender o seu cliente. Ou seja, o cliente, ele é o pilar principal, como eu disse. Ou seja, o cliente, ele vai ser o mantenedor, ele que vai conseguir manter a empresa de pé. É graças ao cliente que a gente consegue ter a receita financeira,
dentro da empresa que paga os salários dos colaboradores, que mantém a empresa de pé e assim sucessivamente, não é verdade? Então, eu coloquei um resuminho aqui e vou fazer a leitura junto com vocês. Nos dias, atendimento ao cliente. Nos dias atuais, uma empresa precisa se preocupar e tratar estratégias eficazes no sentido de valorizar o seu cliente e fazer um atendimento que seja verdadeiramente de qualidade. Com a popularização das redes sociais e com avanços tecnológicos, é comum um cliente insatisfeito com uma organização explorar esse estandarte para manifestar ali sua frustração. Pessoal, esse primeiro parágrafo aí do nosso resumo, ele tem muito a ver sobre como está a relação entre empresa, marca e cliente nos dias atuais. Ou seja, com o advento aí da modernização, do avanço das tecnologias, as empresas elas acabam tentando captar os seus clientes também pelas redes sociais. E a rede social, ao mesmo tempo que ela é uma grande aliada, ela pode ser uma grande vilã também, desde que, obviamente, a empresa não cumpra com seu papel. O que eu quero dizer com isso? Que com a popularização das redes sociais, todo mundo hoje tem um Facebook, tem um Instagram, tem um WhatsApp, faz parte dessa relação social moderna, que são as redes sociais, fica muito fácil de desconstruir uma marca de uma determinada empresa. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho uma empresa de fornecimento de marmitex. E aí não atendo com presteza, com qualidade o meu cliente, a primeira coisa que o cliente vai fazer é se manifestar nas redes sociais. Da seguinte forma, olha, eu fui comprar um marmitex na empresa do César e acabou que não fui bem atendido. Ou o alimento ali fornecido, né, ele não estava com uma qualidade interessante. O feijão estava salgado e eu fui reclamar com a gerência não me escutou bem. Pessoal, isso gera um impacto gigantesco de forma negativa para a empresa. Ou seja, a rede social hoje, ela tem o poder de disseminar, né, de fazer a disseminação das ideias de uma forma arrasadora. Então, a partir daí, a gente precisa de ter essa preocupação com a satisfação do nosso cliente. Além do mais, é uma questão que nós podemos dizer como questão ética de estar tratando o nosso cliente como ele merece, ou seja, com a parceria e como o aliado que ele é. Afinal de contas, é o cliente que vai nos possibilitar melhorar a qualidade dos nossos produtos, a melhorar a qualidade do nosso atendimento e automaticamente, a grosso modo falando, é ele que vai botar o dinheiro em caixa dentro da empresa. Então, há que se ter um cuidado muito especial com esse cliente, há que se ter um carinho muito grande com esse cliente. Afinal de contas, a sua frustração é como se fosse um círculo vicioso, ou seja, o cliente esteve frustrado, ele vai para uma rede social e vai danificar a imagem da empresa, e para recuperar isso é muito complicado, porque há um efeito cascata também. O que seria esse efeito cascata? Esse cliente, ele vai fazer uma manifestação na rede social. Consequentemente, as pessoas vão ler, vai arranhar a imagem da empresa. Consequentemente, também, a tendência é as pessoas deixarem de comprar. Haja vista a nossa vida cotidiana também, não é verdade? Nós, como consumidores, jamais a gente vai procurar a empresa onde a gente é maltratado, onde a gente não consegue um produto de qualidade. É aí que o nosso curso ele anda de braços dados com o atendimento ao cliente, ou seja, o controle de qualidade de uma empresa também, ele é medido a partir da sua prestação de serviço e automaticamente pelo seu carinho, seu cuidado com o cliente, tá bom? Pausa para água. Bom, dando sequência ao nosso resumo de aula, se analisarmos bem, essa frustração inicia exatamente no atendimento. Alguns fatores, como atendimento humanizado,
causas sociais e ecológicas, além de éticas trabalhistas, vendem, entre aspas, tá, pessoal, uma imagem positiva ou muito negativa da empresa. Sendo assim, é muito necessário uma marca pequena, média ou grande valorizar o seu atendimento e o cliente, se mantendo como pilares sólidos no que se refere a valores sociais. Pessoal, isso é muito interessante nos dias atuais. Muito, mas muito interessante da gente analisar. O atendimento ao cliente, óbvio, ele passa inicialmente pela sua preocupação com o seu cliente, ele passa, sim, pelo modo cortês e interessado que você atende o seu cliente, ele passa por esses códigos de atendimento todo que a gente vai estar falando na sequência da nossa aula de hoje. Entretanto, esse atendimento, a empresa precisa de passar alguns valores humanizados. Por exemplo, será que pegaria bem uma pessoa com dificuldades de dicção ligar para uma empresa e na hora do atendimento, a pessoa que está atendendo começar a rir da forma com qual o seu cliente está falando? É uma forma de atendimento preconceituosa, ou seja, diante de uma dificuldade do seu cliente no que se refere à dicção, o atendente ele não se colocou no lugar do seu cliente no que diz respeito a um problema de dicção dele. E aí a gente entende isso como algo discriminatório. Automaticamente, isso é algo que a empresa ela precisa de cuidar muito. Precisa de estar entendendo o perfil do seu cliente, a sua cultura, as suas dificuldades. E assim, quando você humaniza esse atendimento, entende que, de repente, do outro lado tem uma pessoa que é mais simples e conseguir utilizar um linguajar que consiga atingir essa pessoa, esse cliente, você estará dando um tratamento humanizado, tá bom? Então, sempre precisamos tratar o nosso cliente de forma mais isenta possível, ou seja, não fazendo brincadeiras, não fazendo piadas, não estar utilizando de palavras de baixo calão, não xingar, não brigar e entender que do outro lado ali, nós temos uma pessoa querendo consumir na nossa empresa, né? No grupo ao qual eu faço parte. E um outro ponto muito importante hoje em dia são as causas ecológicas também, né? E o cliente, cada dia que passa, os clientes têm se preocupado muito com essas questões ecológicas, ou seja, se a empresa ela desmatou, se ela tem uma preocupação social com o descarte dos seus resíduos, ou seja, que ele não joga lixo na rua, e as pessoas têm observado muito isso. Aqui na nossa região mesmo, a gente consegue observar que o cartão de visita, muitas vezes, da empresa é exatamente a limpeza que ele faz da calçada ao qual ele ocupa, né? Ou seja, vamos imaginar que a empresa ela trabalha com sanduíches. E quando termina o expediente dessa empresa, você passa na porta e está lotado de lixo espalhado, de garrafinhas, e com sacos de lixo totalmente abertos. Então, pessoal, já passa uma imagem muito negativa da empresa. Ou seja, o cliente, ele também, hoje em dia, ele tem se preocupado com essa questão ecológica e do descarte do resíduo ou do que é gerado em termos de, entre aspas, lixo. Ou seja, se você vê a empresa não tendo cuidado com esse descarte, na hora o cliente já vai pensar que a empresa ela não cumpre também cuidados sanitários internos, ou seja, pode estar fornecendo um produto que ele não tem todo esse cuidado na hora da manipulação, né? Além também que a gente pode citar muito das questões trabalhistas, ou seja, o cliente hoje em dia ele vai observar como que você trata o seu servidor, o seu colaborador, o seu funcionário. Imaginem só que desagradável. Você visita um restaurante, um sanduíche, algum local onde você vai para se alimentar, e de repente o proprietário, ou a liderança, ou a chefia,
começa a chamar a atenção dos seus funcionários, dos seus colaboradores, na frente de todo mundo. Então, é algo que gera um impacto negativo muito grande. E as pessoas, hoje em dia, o cliente, ele não quer ter que lidar com esse tipo de situação. Então, por isso que, às vezes, ele procura a rede social, escreve nas redes sociais, e isso acaba gerando um impacto gigantesco negativo para as empresas. Veja bem, você procurou um local para se alimentar, é um momento que você vai se concentrar no seu alimento, né? Quer um bom atendimento, e durante o atendimento, a chefia imediata começa a chamar atenção, a gritar com o seu funcionário, tudo isso na frente de todo mundo. Então, isso já passa uma imagem péssima em termos de desorganização. A empresa já estará se mostrando muito desorganizada. Então, por se mostrar muito desorganizada, o cliente automaticamente ele vai perder a sua confiança. Ele vai ficar sem confiança de voltar ali, ele vai fazer uma propaganda boca a boca, que acontece demais da conta, tanto nas redes sociais quanto em conversa com amigos, no sentido de não indicar aquela empresa. Então, pessoal, em resumo, nós precisamos cuidar com muito carinho do nosso cliente. Isso também faz parte do controle de qualidade de uma empresa. E como eu disse para vocês, não necessariamente de uma empresa, apenas de uma empresa grande ou média. A pequena também há que se ter esses cuidados, há que se ter esse carinho com o seu cliente. Então, o atendimento ao cliente, ele passa, sim, por essa questão da cortesia, do interesse, do saber escutar o seu cliente, mas também ele passa por todos esses pilares, como estar atento à não discriminação, a causas ecológicas e ao cuidado sanitário com a região ao qual ele ocupa, não é verdade? Então, tudo isso vende, entre aspas, uma imagem positiva ou negativa da empresa, né? É como eu disse aqui, imagine você ligando para fazer um pedido, por exemplo, já que nós citamos a área de alimentos, você está ligando para fazer um pedido de um sanduíche, e aí do outro lado a pessoa não está dando a mínima para o que você está falando, não está prestando atenção no que você está indicando. Depois você passa na porta desse estabelecimento e vê saco plástico jogado, lixo espalhado para todos os lugares, o menor cuidado com a causa ecológica, e ainda para piorar, quando você for até esse ambiente, o chefe, o líder, o proprietário começa a humilhar os seus servidores na frente de todo mundo. Ou seja, pessoal, não está tendo nenhum cuidado com o atendimento ao cliente. Semana passada a gente simulou alguns casos de como que a gente acaba fidelizando o cliente. E quando a gente tem todo esse cuidado, quando a gente sabe escutar o cliente, quando a gente tem essa preocupação com as causas sociais, com a causa humana, e a gente não trata o outro com discriminação, a gente tende a fidelizar o nosso cliente, ou seja, ele vai ser tão bem tratado que ele não só vai voltar, quanto ele vai indicar a sua empresa para outras pessoas, né? Isso é muito comum. E a questão da discriminação, isso acontece muito, infelizmente, em algumas corporações, e é algo que a gente precisa de lutar muito contra. Lutar contra não somente pela questão financeira e do atrativo financeiro que o seu cliente vai te trazer, mas também, né, pessoal, por uma questão humana. Não faz sentido a gente tratar o outro com distinção, com falta de cuidado, né? Tem uma dessas pegadinhas que passam na televisão e na internet, sempre estão aí bem popularizadas, que um ator se passou por um mendigo, como se ele fosse entrar no estabelecimento que vendia automóveis, e aí ele estava querendo ser atendido e começou a pesquisar o preço dos carros mais caros que estavam nessa concessionária, nessa empresa revendedora de automóveis. E aí ele foi extremamente destratado por alguns vendedores quando eles perceberam que se tratava de uma pessoa com
o estereótipo, né? Ou seja, com uma forma de se vestir que indicaria para uma pessoa que não tivesse condições de adquirir aquele veículo. E aí, ao final, o ator, ele indicou para os vendedores, que a grande maioria o trataram com desdém, o trataram de forma preconceituosa, indicaram que aquilo tratava-se de uma pegadinha, de uma pesquisa. E isso gerou muito constrangimento por parte dessas empresas, né? Óbvio que teve algumas situações em que o representante da empresa, o vendedor, tratou com todo cuidado, mesmo entendendo que poderia aquela pessoa não ter condições de adquirir aquele bem que estava sendo indicado naquele momento. Então, isso é uma brincadeira que aconteceu na televisão e na internet, mas que nos dá uma noção do que é fazer um atendimento que seja humanizado e não seja discriminatório. E quando a gente fala assim, envolve isso muito em termos de classe social, em questão física, em questão racial, tudo isso deve muito ser observado hoje em dia e tem sido observado muito por parte do grande cliente, não é verdade? Então, pessoal, muito cuidado quando vocês forem montar a empresa de vocês ou quando vocês estiverem trabalhando para terceiros, trabalhando dentro de algumas empresas, nesse sentido, tá? Para você sempre tentar fazer um tratamento diferenciado, fazer esse tratamento de forma humanizada, fazer esse tratamento de uma forma que seja bem tranquila. Combinado? Então, esse é mais um ponto. Minha cachorrinha está latindo aqui, tá, pessoal? Não se assustem, não, porque o teletrabalho tem dessas coisas, né? Ou seja, eu estou dando a aula da minha casa, aí tem umas crianças que estão brincando ali, a cachorrinha está um pouquinho assustada. Mas não levem em consideração, não, porque o trabalho em casa, ele tem muito disso, tá bom? Pessoal, encerramos então um entendimento sobre atendimento ao cliente, tá? E na sequência aqui do nosso resumo, a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento ético, tá? E aí nós vamos fazer a leitura desse parágrafo e eu vou fazer a explicação para vocês, tá bom? Lembrando, mais uma vez, né, que à medida que você for assistindo essa aula, caso surja alguma dúvida, pode me procurar ou no Google Sala de Aula, ou mesmo no WhatsApp, tá? Nesse horário, o grupo já estará aberto e a gente estará à disposição para esclarecimento das dúvidas. Combinado? Beleza, deixa eu tomar minha aguinha aqui, porque quando você fala sem parar assim, você tem que cuidar da gargantinha também, que senão fica complicado, né? Daqui a pouco a gente fica rouco. Bom, atendimento ético. As empresas hoje adotam o seu código de ética, que são o conjunto de valores políticos, sociais, com diretrizes para o seu relacionamento com o cliente, mas também com suas relações internas. Por mais que um cliente esteja satisfeito com o produto consumido, certamente sua visão em torno da empresa pode mudar caso ele saiba, por exemplo, que suas lideranças cometem assédio moral contra os seus servidores. Pessoal, esse atendimento ético, ele está diretamente ligado à explicação que a gente deu no parágrafo anterior. Entretanto, as empresas hoje em dia, elas estão se organizando e montando os seus verdadeiros códigos de ética, ou seja, eles fazem um documento propriamente dito mesmo, e nesse documento consta ali quais são os valores de atendimento, quais são as políticas de atendimento, o que essa empresa pensa em termos sociais e como que deve ser o seu relacionamento com os clientes. E isso, pessoal, tem sido objeto de muito estudo de muitas empresas e automaticamente as empresas que conseguem construir o seu código de ética de uma forma legal, de uma forma bacana, de uma forma bem humanizada, bem social, ela acaba se destacando no atendimento ao cliente, ela acaba se destacando e isso gera
um interesse muito grande por parte das pessoas que vão ali consumir, tá? Ou seja, quando a gente fala de conjunto de valores políticos, não necessariamente é o conjunto de valor político, eu vou naquela empresa porque o dono de lá defende o presidente que eu gosto, ou ao contrário, não, eu vou naquela empresa porque o dono de lá é contra o presidente que eu não gosto. Não é política partidarista nesse sentido, no sentido de, eu sou a favor do presidente, ou eu sou contra o presidente, eu sou a favor do partido A ou do partido B. Não, não é nada disso. Quando a gente fala de política nesse sentido, a gente está falando em termos de comportamento com a sociedade. Ou seja, um conjunto de valor político vai ser um conjunto de comportamento dessa empresa com relação a determinadas situações. Por exemplo, é política da empresa fazer a contratação de jovens? É política da empresa não observar perfil socioeconômico na hora de fazer a sua contratação? É política da empresa estar contratando aqueles profissionais que já passaram de 50 ou 60 anos? Então, são esses conjuntos de comportamentos, tá bom? Então, isso aí existe dentro das empresas os códigos de ética que ajudam a nortear essa relação com a sociedade, tá bom? Então, por isso que a gente está chamando de atendimento ético. Ou seja, pessoal, é o conjunto de regras de como essa empresa vai se relacionar com a sociedade e automaticamente com seus clientes. É o exemplo que a gente deu aí. De repente, você pode estar mega satisfeito com o produto que você comprou em determinada empresa, mas, de repente, você vai na rede social e vê uma denúncia contra essa empresa de que as suas lideranças, as suas chefias, os seus donos estão fazendo assédio moral contra seus servidores. Ou seja, que estão humilhando os servidores ou os seus colaboradores na frente de todo mundo, que estão exercendo uma pressão no sentido de fazer o trabalho de forma desumana, levando os seus colaboradores a trabalharem acima do horário permitido pela lei trabalhista, e assim sucessivamente. Isso arranha muito a imagem. Ou, por exemplo, que determinada empresa, que você está mega satisfeita com seu produto, o produto ao qual você adquiriu, mas depois você fica sabendo que essa empresa, ela contribuiu para o trabalho infantil. Quando a gente fala trabalho infantil, é o trabalho daqueles menores de 14 anos, sem recolhimento ou ajustes de legislação trabalhista. Então, tudo isso arranha muito a imagem da empresa, né? Por isso que as empresas têm criado os seus próprios códigos de ética. Por exemplo, não é de acordo com o código de ética da empresa X, não é ético apostar no trabalho infantil, ou seja, abaixo de 14 anos. A empresa não adota esse tipo de sistema. A empresa não é a favor do preconceito na hora da contratação, ou seja, aquelas empresas que às vezes preferem, eu vou contratar mais homens e menos mulheres, porque, né, na cabeça do empresário, vamos dizer assim, a mulher ela pode engravidar, ela corre o risco de ter mais problemas, a mulher ela tem filho. Então, são preconceitos que, infelizmente, durante muitos anos, estiveram aí muito presentes no nosso cotidiano. Só que, felizmente, com o advento das redes sociais, um processo de conscientização e surgimento de códigos de ética dentro dessas grandes, pequenas ou médias corporações, são tabus que estão sendo, aos poucos, vencidos, né? Então, tudo isso graças ao surgimento desses códigos de ética dentro das corporações, tá bom? Automaticamente, como a empresa ela passa a ter esse código de ética, consequentemente, ela vai prestar um melhor serviço ao seu cliente, à sociedade, vai possuir uma formação cidadã maior, ela vai, através
dos seus exemplos humanizados ou de solidariedade, estar compromissada com outros valores que são além do comercial. O comercial é importante? Sim, ele que vai manter a empresa de pé, mas o cliente ele é importante? Demais, ele é essencial. Mas, por outro lado, também o cliente hoje, ele não se atém à empresa somente pela qualidade do seu produto. Óbvio, a qualidade manda muito, muito. Mas essa relação, essa forma com a qual a empresa se relaciona com o mundo, com os valores ecológicos, com os valores sociais, tudo isso também vai contar demais da conta. Enfim, você, eu acho que, né, que está assistindo essa aula, possivelmente você não ficaria satisfeito em ficar sabendo que a empresa ao qual você comprou uma roupa, por exemplo, ela não aceita ter vendedores que são negros. Não é verdade? É algo que nos marca e que não tem espaço mais hoje no mundo. Se teve no passado, foi fruto de erros e a gente deve aprender com esses erros e não da sequência. A mesma coisa, a empresa não aceita contratar mulher. Então, tudo isso, pessoal, é um conjunto de situações ao qual o cliente hoje ele quer saber o que está acontecendo. Recentemente, eu não me lembro exatamente o nome da empresa, mas ela tinha como matriz, a matriz dela era ali na região do mundo árabe, e de acordo com algumas situações pesquisadas e investigadas, descobriram-se que essa empresa, ela fazia contribuições para um grupo de fundamentalismo, de fundamentalistas que faziam terrorismo pelo mundo afora. Ou seja, você como consumidor, obviamente que você vai parar e vai pensar da seguinte forma: por mais que esse produto ofertado por essa empresa seja um produto de muita boa qualidade, automaticamente você vai pensar que o dinheiro que você está consumindo dessa empresa pode estar sendo utilizado para financiar grupos terroristas. Então, tudo isso, pessoal, há que se levar muito em consideração nos dias de hoje, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, como eu disse para vocês, estejam à vontade para me chamar no WhatsApp, tá bom? Bom, na sequência do nosso assunto, a gente vai ter aqui a importância da ética no atendimento. Olha só, pessoal, tudo que eu falar aqui agora vai de encontro exatamente a essas explicações anteriores. Olha só, importância da ética no atendimento. Quanto mais transparente, perdão, quanto mais transparente e com preocupações com valores éticos uma empresa se apresenta ao mercado, mais haverá sua consolidação no mercado e automaticamente junto aos seus clientes. Consequentemente, haverá maior fidelização de seus clientes, maior atração de novos clientes e isso vai gerando um círculo virtuoso em torno da sua marca. Pessoal, é exatamente o exemplo que eu dei a respeito dos compromissos sociais, dos compromissos morais, dos compromissos ecológicos que uma empresa tem. Vamos imaginar que eu sou dono de uma empresa de água mineral, ok? E aí, a minha empresa, ela tem uma política de contratação de jovens, ela tem uma política de incentivo ao jovem a continuar estudando, ela tem uma política de recolhimento das garrafinhas para que elas não vão parar dentro do mar, ou vão parar dentro do rio, ou vão causar um transtorno ecológico aí nas matas ou nas margens das rodovias. E aí eu utilizo essa minha estrutura, essa minha preocupação para manter o meu cliente informado de que é necessário ter o cuidado com a garrafinha sempre, despejá-la ou descartá-la em locais apropriados e assim sucessivamente. Pessoal, no mundo atual, a gente vai ficar muito mais satisfeito de consumir uma água de uma marca que tenha esse cuidado com o ser humano, que tenha esse cuidado com a educação, que tenha esse cuidado ecológico, do que com aquela empresa que não tem esse cuidado, não é verdade? Então, a gente vai analisar hoje o todo.
tem qualidade, tem compromisso social, tem compromisso ecológico, tem compromisso com a comunidade ao qual ela está instalada nas imediações. Então, quando a gente soma tudo isso, naturalmente vai surgir um círculo que nós não estamos chamando de vicioso, tá, pessoal? Porque não é algo viciado, é virtuoso. Virtuoso no sentido de ter as suas virtudes. E aí, pessoal, a gente vai consumir essa água com muita tranquilidade e ainda sabendo que a marca está preocupada com o planeta ao qual a gente vive. Estamos vivendo aí, pessoal, tempos terríveis. Calor gigantesco, queimadas, surgindo aí catástrofes naturais cada vez mais eminentes para a humanidade. Então, diante de todo esse quadro, as empresas elas precisam de começar a se preocupar, não só as empresas, mas também o ser humano, o cliente. E os clientes já têm dado demonstrações nas redes sociais dessa grande preocupação, tá bom? Então, pessoal, finalizamos essa parte. Já já a gente volta com o outro vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas ao atender, tá bom? A gente falou agora sobre esses códigos de ética, falamos um pouquinho sobre o atendimento ao cliente, sobre o atendimento humanizado, e tudo isso tem muito a ver nos dias atuais, não é verdade? Quem tiver dúvida, estejam à vontade para me chamar aí no Zap Zap ou no Google Classroom, ou seja, estamos à disposição. Combinado? Abraço para todos e até já já.